Boa noite. A live de hoje é sobre inovação com Fernando Vanderlei, conselheiro da Rede Cruzada e líder da área de tecnologia da informação da Ancar Ivanhoe. Boa noite, gente. Olá, tudo bem? Hoje, a gente vai conversar com o Fernando Vanderlei, que é conselheiro da Rede Cruzada e o head da área, de tecnologia da informação da Ancar Ivanhoe. E eu acho que vai ser um papo muito bom, porque a gente vai ter oportunidade, de estar conversando sobre o que é, a inovação, como, se faz inovação e, particularmente, fazer uma reflexão sobre os processos de inovação para o terceiro setor. Tá ok? Oi, Camila. Olá, gente que está entrando. Como sempre a gente faz, daqui a 4 minutinhos a gente começa a nossa live. Eu vou chamar daqui a pouco o Fernando, que eu já vi que já está por aqui. E vamos só esperar mais pessoas entrarem. Boa noite. Luíde. Rafael. Rafaela. Fernanda. Já vamos começar daqui a pouquinho. Boa noite, acho que é Luciana ou Ciana. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. A gente sempre dá aí uns 2, 3 minutinhos a mais para o pessoal ir entrando. Ah, então eu adivinhei, Luciana. Vamos só aguardar mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. Fernando, eu já te chamo. Boa noite, Aline. Oi, Isis. Luigi, a live vai ser sobre inovação. Um tema que muitas vezes a gente acha que precisa de situações especiais para acontecer. Muita gente tem aí o paradigma, de que isso não funcionaria para o terceiro setor. E esse papo com o Fernando Vanderlei vai poder mostrar que as coisas podem ser diferentes. Eu já vou chamar o Fernando. Oi, Fernando. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite a Tudo. todos. Como sempre a gente faz, Fernando, a gente espera um pouquinho o pessoal ir entrando, chegando, para a gente formalizar o início e o pessoal não perder tua apresentação, tua introdução. Tá Tá ok? ótimo. E aí,
Eu, o passarinho me cantou, só queria confirmar. Você está de férias? Estou de férias. Cara, Começou hoje. que aumenta a nossa responsabilidade aqui na Rede Cruzada de realmente fazer valer aí, a gente roubar o teu tempo de Nada. férias. Isso, é um prazer. É um prazer enorme estar aqui. Ai, que bom, que bom. Ó, já tem gente te saudando por aqui, hein, Fernando? Luíde. Vou fazer o seguinte. Vamos aproveitar para esquentar as turbinas, né? Eu só vou reforçar, né, para o pessoal que o Fernando, né, o Fernando Vanderlei, aceitou aí com muita generosidade esse convite para conversar sobre um tema, né, que além dele ser um especialista, é muito caro para todos nós, que são os processos de inovação, né? E eu já tive, né, vou dar um spoiler, a oportunidade de ter aí boas conversas e fizemos uma oficina com o Fernando e foi maravilhoso para nós, né, na Rede Cruzada, e a gente julgou que seria ótimo ele ter essa conversa com mais pessoas e a gente poder explorar isso de uma maneira mais extensa, né? Que é um tema que às vezes é um tabu, né? E o Fernando torna esse assunto muito mais acessível, palatável e ao alcance das nossas mãos. Então, queria começar, Fernando, como sempre a gente faz, o seguinte, né? Como é que você chega até aqui, depois de talvez uma trajetória muito longa na sua vida, para falar sobre esse assunto com a Rede Cruzada, né? O que te trouxe até aqui? Como é que foi essa jornada para você chegar a esse bate-papo aqui hoje com a gente? Tá bom. Bom, de novo, boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão presentes, né? Espero que de alguma forma eu possa compartilhar com vocês alguma experiência que não necessariamente esclareça, pode ser que ela deixe até mais confuso, mas pelo menos vai dar o que pensar sobre esse assunto. É um assunto extenso, não existe uma verdade absoluta, não existe um modelo a ser copiado, né? Mas é um assunto bem interessante de ser discutido, né? Falando um pouco sobre mim, eu sou o Fernando Vanderlei. Hoje eu sou líder de tecnologia da Ankara Ivanhoe, que é uma empresa de shopping centers, um dos grandes apoiadores da Cruzada, e participo do comitê de inovação da companhia, né? E nos últimos anos, a gente tem discutido muito esse assunto, né? Formalizado mais esse trabalho em inovação e transformação digital, e mudado de ideia a todo tempo, né? Lembrando lá o Raul Seixas, né? A gente muda de ideia constantemente, é uma mutação constante, porque não é um processo simples, é novo para todo mundo, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco dessa experiência na Ankara, a experiência de todos os anos que eu tive, né? Eu sempre trabalhei com programação de computação, comecei com engenharia, depois ciência da computação, sempre trabalhei programando e depois liderando áreas de tecnologia, então a inovação sempre teve dentro daquilo que eu faço. Mas, evidentemente, nos últimos anos, de uma forma mais estruturada, né? Acho que o que aconteceu nos últimos anos foi se criar algumas teorias, ou alguns modelos, né, ou boas práticas em cima da inovação, que é isso que a gente pretende compartilhar com vocês. Muito bom, muito bom. E como é que você chegou? Você falou, né, da Ancar como uma das grandes apoiadoras da Rede Cruzada. E como é que você chega a ser o nosso conselheiro? Bom, voltando lá atrás, né? Como Você eu como disse, eu conselheiro. comecei fazendo engenharia, porque eu tinha paixão por mexer em coisas, criar coisas. Na minha época, eu percebi que poucos engenheiros conseguiam se dedicar depois de formados a isso. Passei para a ciência da computação, depois acabei fazendo MBA em marketing para poder, né, alargar um pouco o conhecimento. Depois fiz mestrado em tecnologia aplicada à educação. Então, essa área de educação, né, tecnologia e inovação sempre foi uma área muito importante para mim. Eu estou na Ankara há 15 anos, né? Então há 15 anos que eu escuto muito falar da Cruzada, né? Já visitei a Cruzada algumas vezes, fico apaixonado cada vez que eu vou lá. Tive recentemente uma experiência interessante em Israel, que
serviu para mim como modelo, né, de como a inovação ela pode existir mesmo com poucos recursos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a nossa conversa de hoje. E há alguns anos sou conselheiro da Cruzada e me senti um pouco frustrado de não poder colaborar muito, né? Então, estou adorando essa oportunidade, já falei um pouquinho com o seu time, e essa oportunidade de estar falando, discutindo agora um pouquinho esse assunto com vocês. Não, excelente. E você já levantou aí duas bolas que eu vou querer cortar. Uma delas pode passar a impressão de que as pessoas que lidam com inovação têm que fazer algum processo educacional relacionado à tecnologia, às ciências exatas, engenharia, matemática, ciência da computação. É isso mesmo? E a segunda pergunta, já também, né, pegando carona, você fala assim que você teve em Israel e aprendeu que você pode fazer inovação com recursos escassos, né? Já querendo pegar esses dois temas, né? É preciso estudar ciências exatas ou computação para fazer inovação? E a segunda pergunta, a gente realmente consegue fazer inovação sem recursos, com poucos recursos? A gente tem várias definições, né, do que é inovação. Acho que primeiro a gente tem que definir, né, o que é inovação, né? Para mim, assim, tem umas 4 ou 5 definições que eu acho ótimo. Uma delas, a mais simples possível, é que inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente. Simplesmente isso, né? Então, você faz a mesma coisa durante muito tempo. Você pensou em fazer de forma diferente e aquilo é viável, já é uma inovação, né? E para isso não precisa ser formado em nada, né? Basta olhar uma coisa com olhar crítico e ver que é ali uma possibilidade de melhoria, né? Isso tem a ver com pensar, né? Tem a ver com agir diferente, né? Tem que haver com você querer agregar valor, né? Senão é invenção, né? Você fazer uma coisa que simplesmente você muda e aquilo não traz o valor, não serve para muita coisa. É importante que aquilo agregue valor, né? E aquele valor tem que ser percebido por alguém, né? Tem que ser pela empresa, pelos consumidores, né? No nosso caso, pelas pessoas que a gente atende, alguém tem que perceber que existe um valor daquilo, né? Mas a melhor definição para mim de inovação é uma que soma todas as coisas que eu falei, né? Que diz inovação são ideias que são implementadas e geram valor para a organização ou para alguém. Quer dizer, tem que ter uma ideia, tem que implementar, senão não serve para nada, e tem que gerar valor, né? Se conseguir fazer essas 3 coisas, já é inovação, e isso pode ser feito por qualquer pessoa. A mais simples inovação é poderosa, né? A inovação não precisa ser complexa, pelo contrário, as melhores inovações são aquelas que são simples, né? Fantástico, porque você já começa a desmistificar um negócio, né? Muitas vezes a gente confunde inovação com invenção. E você disse que não é isso, né? Desde que você faça alguma coisa diferente do que você vem fazendo para melhor, você já está inovando. Isso significa, só para eu ir mastigando isso, né, Fernando? Isso significa que, inclusive, eu posso copiar alguém, mas na medida em que eu estou fazendo aquilo pela primeira vez por mim, eu posso considerar isso uma inovação. A inovação ela é pessoal, né? Então, eu posso fazer uma coisa que para mim é uma grande inovação e a pessoa do lado olhar, eu já faço há 20 anos, há 30 anos, né? Não importa, né? Importa que para mim a organização, ou para mim, aquilo é uma inovação, né? Então, na hora que eu faço algo diferente do que eu já fazia, não importa o mundo lá fora, nem eu tenho que ter vergonha disso, né? Não, as pessoas já fazem isso. Se eu conseguir introduzir isso dentro do meu ambiente, seja ele qual for, isso é uma inovação, né? A inovação, muita gente fala que a inovação ela surge de uma dor, né? Então você tem uma dor e aí a inovação surge para solucionar aquela dor. Essa é uma excelente definição. Tem uma outra que eu gosto muito que diz o seguinte, que a inovação, ou a oportunidade de inovação, ela surge quando existe uma lacuna entre o desejo e a realidade, né? Então, o seu desejo é uma, mas a realidade é outra. Existe aquela lacuna. Aí está a grande oportunidade, né? Então, tudo aquilo que a gente resmunga, tudo aquilo que a gente reclama, que a gente acha ruim, ali tem uma oportunidade. E é assim que muita gente, né? Infelizmente não foi meu caso, mas muita gente descobriu a oportunidade, ficou milionário, né? Descobrindo esses gaps que existiam entre a realidade e o desejo, né? Perfeito. Citando 3 casos, né, emblemáticos disso, né? O Uber, né? Segundo se diz, né? Os fundadores estavam em Paris, numa convenção, tentaram pegar um táxi no dia chuvoso, foi impossível de pegar o táxi, daí surgiu a ideia, e se as pessoas usassem os carros particulares para fornecer esse serviço, né?
Uma ideia que, se me contassem, eu acharia uma ideia idiota, né? Impossível de viabilizar, e os caras foram a fundo e viabilizaram aquilo, né? Então, eles tinham um desejo de um carro rápido e a realidade não dava aquilo para eles. O Airbnb, segundo se conta também, foi uma história muito parecida, né? Eles estavam em São Francisco e também, após um evento, São Francisco é um caos, eles não conseguiam um táxi, né? E também surgiu a ideia de se nós usássemos carros particulares para isso, né? E assim vai. Todos os exemplos que a gente pensar são ideias muito simples, né? Seguidas de pessoas que tiveram coragem de implementar aquilo e de não achar que a Perfeito. ideia era idiota, né? Porque à primeira vista a ideia sempre parece ser idiota, até porque se é uma ideia nova, né, inovadora, ninguém pensou naquilo antes. Então, aparentemente, ela parece não ser muito inteligente. E é. Muito bom, muito bom. E assim, essa sua definição, né? Essa definição que você disse que mais gosta, né? É você ter uma ideia e não levar ela adiante é um devaneio, né? Fica por isso mesmo. Então você reforça aqui muito o conceito de ideia implementada, né? Ou seja, se não fizer, vai ficar realmente no terreno do imaginário e não é uma inovação, né? E ela tem Exatamente. que fazer diferença para alguém, né? Ela tem que ser melhor em algum sentido do que do estágio anterior, né? Ou resolver um problema, ou melhorar um processo, ou atender uma dor ou uma necessidade que até então não tinha sido satisfeita. Muito legal. Quer dizer, eu gosto muito de esquematizar, né, para o pessoal. É o que você falou, né? Pensa, executa, e ao executar, verifica se isso fez diferença para alguém, né? Se você cumpriu um determinado propósito, objetivo para resolver. Aí você pode dizer que rolou uma inovação. Exatamente, né? Ótimo. O fluxo é mais ou menos assim, né? Você tem um propósito, né? Se você tem um propósito, você começa a pensar diferente. Se você pensa diferente, você aplica processos e ferramentas. Acho que essa é a grande mudança hoje. Você tem processos e ferramentas para isso. Deixa de ser só uma questão do Renato ser criativo, do Fernando ser criativo, mas você tem ferramentas que te ajudam nisso. E a partir daí, execução e entrega. Se não tiver execução e entrega, não adianta nada, né? E aí, quando eu penso na cruzada, né, a gente, às vezes, dentro da iniciativa privada, a gente fala muito de propósito, e às vezes a gente tem que pensar muito para achar um propósito naquilo que a gente está fazendo, né? E quando a gente olha o propósito da cruzada, né, que é despertar o potencial humano para transformar vidas, né? Não tem propósito mais lindo que esse, né? Então você já sai lá na frente, já pula a largada com esse propósito. Não, maravilhoso, porque e assim, né, já entrando então, né, num dos aspectos principais dessa nossa conversa, né, de pensar inovação para o terceiro setor, você usando a Rede Cruzada como exemplo, né, e trazendo, né, esse propósito, de fato, se a gente pensa, né, em como, né, despertar o potencial humano da melhor forma, né, isso me leva a dois caminhos, né? Um caminho é pensar em o que o nosso beneficiário realmente vai ser alcançado e vai reconhecer como um valor adicionado pelo nosso trabalho. E eu estou refletindo aqui, Fernando, porque de uma certa forma você participou dessa discussão também. Isso, por exemplo, fez com que a gente inovasse, a partir desse conceito, o nosso portfólio de serviços, de ofertas sociais na Rede Cruzada. Há até 2, 3 anos atrás, a gente estava praticamente todo concentrado na educação infantil, né, nas creches. E quando a gente fez, né, identificou uma lacuna de que a gente não estava conseguindo acompanhar a jornada dessa criança ao longo de toda a educação básica, isso levou a gente a querer atender essa necessidade ou essa expectativa. E hoje a gente tem um projeto de contraturno onde a gente vai conseguir realmente acompanhar essa criança desde que chega lá no berçário até ela completar o ensino médio, né? Isso foi fruto de ver o propósito e pensar assim, está faltando alguma coisa, né? Isso está gerando, inclusive, uma dor na gente e nas famílias, que lamentavam muito que a gente não desse continuidade a esse trabalho todo. E uma outra vertente que eu penso, principalmente, né, no terceiro setor, onde a gente tem os desafios de fazer um ótimo uso, né, dos recursos que a gente tem dos investidores sociais,
é pensar na eficiência do que a gente faz. Ou seja, a gente está utilizando bem os recursos que são disponibilizados para a gente gerar essa oferta social, né? Para a gente gerar esse bem, né? E eu confesso para você que eu vi muitas oportunidades quando eu entrei na Rede Cruzada, né? E é uma discussão muito forte no terceiro setor, né? Que a gente ainda tem um caminho oportunidades, né? Muito grandes de melhorar a eficiência dos nossos processos, principalmente os processos internos, porque a gente fica tão preocupado no atendimento do beneficiário que, às vezes, a gente se atrapalha na gestão financeira, na gestão administrativa, na gestão dos ativos, e isso pode ser um sorvedouro de recursos que a gente podia usar melhor para atender melhor o cliente. Então, muito legal você trazer essa perspectiva. E melhor ainda, né? Você diz que isso pode ser simples, que tem técnicas, tem processos, e não necessariamente precisa depender de uma pessoa ou de algum grupo de pessoas criativas, né? Como pensar inovação como um processo? Tá bom, ótima pergunta. A gente passou esse processo na Alancar e diversos colegas meus de outras empresas passam mesmo, né? E muitas vezes a gente tenta copiar processos de outros lugares, tenta trazer pessoas que tiveram sucesso em outro lugar, e isso não funciona, porque cada empresa tem seu DNA, né? Cada empresa tem sua maneira de ser, tem seus CPFs ali dentro que vão fazer essa inovação ter que ser tocada de uma maneira ou de outra. Mas tem alguns guias, alguns princípios que a gente pode seguir. O primeiro, como eu disse, é o propósito, né? A empresa tem um propósito, isso vocês já saíram muito bem na largada. O segundo é você identificar quem são aquelas pessoas que você quer afetar, né? Então, é muito comum, às vezes, da empresa, né? Ou de uma organização social, focar no lado, só esquecer todos os lados, né? Então, quando eu penso em cruzada, eu penso muito, evidentemente, em primeiro lugar, o beneficiado, mas eu tenho os doadores, né? E eu tenho os colaboradores, né? Então, eu tenho que conseguir inovar, eu tenho que conseguir mudar a vida desses três grupos, né? Porque sem os colaboradores eu não consigo fazer nada na outra ponta, né? Então, identificar que oportunidades estão ali, né? E aí, Renato, a maior dificuldade que seja para começar o processo, depois eu vou falar um pouquinho de algumas práticas, mas para começar o processo, é fazer com que as pessoas contribuam, né? Porque nenhum de nós foi educado para isso, né? Todos nós somos educados para seguir aquilo que já é feito, né, para seguir, até quando se fala de gerenciamento de projetos ou qualquer outra, né, disciplina, você sempre é educado para seguir e não questionar muito aquilo que é feito, né? Então, como é que se quebra isso, né? Como é que essas pessoas veem que cada uma delas pode contribuir muito, porque cada uma tem um DNA diferente, cada uma vai dar uma sugestão diferente e vai proporcionar uma mudança que o colega do lado não consegue. Então, essa é a primeira barreira para quebrar, né? Como é que eles fazem? Como é que eles assumem o protagonismo dessa ação, cada um deles, né? Parece algo simples, mas não é simples para a maior parte das pessoas. Elas não são treinadas para isso e muitas vezes os líderes também não são treinados para isso. A grande verdade é que os líderes muitas vezes estão tão absorvidos pelo seu dia a dia que não querem muita ideia, não, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava nos Jogos Pan-Americanos, foi uma cena bastante curiosa, que entrou um soldado, tinha uma parte dos Jogos Americanos que era o exército que estava tocando, e tinha um oficial, um major, um coronel, não sei, e entrou um soldado e falou assim, senhor, eu tive uma ideia. E ele falou, você não é pago para ter ideias, né? E mostra muito aquilo ali, é um exemplo da realidade que a gente sempre viveu, né? Os níveis dentro da empresa, alguns níveis se entendia que esses níveis não deveriam dar ideias, né? E, na verdade, as melhores ideias vêm deles, porque eles é que estão no jogo, né? E aí tem 5 práticas, respondendo a tua pergunta diretamente, Renato, que eu acho que são guias para todo mundo que quiser fazer inovação, né? Algumas são lugar comum, a gente fala muito nesse assunto, mas elas são muito importantes. A primeira, e se fala muito nisso, que é não ter medo de errar, né? E aí, como é que você quebra isso? Tanto dos líderes como dos liderados, né? Essa questão das pessoas não terem medo de errar. Não errar de forma irresponsável, né? Mas errar porque está tentando algo novo, né? Então, isso é um trabalho longo, né? Não pode subestimar a dificuldade que isso é para as pessoas. A segunda é da experimentação, né? Inovação é incerteza na veia, né? Você não tem como saber se vai dar certo ou não. Se é incerto, não gaste muito tempo com o que você está fazendo, né? Então faça experimentos, né? Pegue a sua hipótese e experimente ela o mais rápido possível.
Eu me lembro de um caso muito interessante, eu tentei achar o nome até da empresa, mas não consegui achar, de uma empresa nos Estados Unidos, lá nos primórdios da internet, que ele queria montar uma sapataria online, vender sapatos online, né? E aí você imagina, né? Como é que a gente faria isso tradicionalmente? Vou comprar um estoque enorme de sapatos, vou montar meu estoque, arrumo um galpão, anuncio na internet e a partir daí eu vejo se vai dar certo, né? E com isso eu perdi uma pequena fortuna. O que ele fez? Ele fez um acordo com uma sapataria que existia perto da casa dele, né? Ele ia lá, tirava as fotos do sapato, postava as fotos sem ter comprado um único sapato, né? E anunciava. Na hora que ele vendia, ele ia na loja, comprava o sapato e mandava para o consumidor. E o mais interessante é que ele vendia mais barato do que ele comprava. Mas não tinha problema, porque ele estava querendo validar a hipótese dele. Então ele gastava alguns reais ali em cada venda, mas no fim de um tempo ele conseguiu validar aquela hipótese e falou: olha, isso aqui vale, isso aqui faz sentido, isso funciona. E daí ele montou. Então esse é um exemplo para a gente, né? A gente na Ancar, no início, a gente começou a criar um modelo de assistente virtual, né? E a gente queria, será que faz sentido criar um assistente virtual? Que perguntas que as pessoas fazem? Como é que é isso? O que a gente fez no primeiro momento? A gente lembrou dos Flintstones. Lembra dos Flintstones, comendo na maquininha de Coca-Cola para tirar Coca-Cola? Era um dinossaurozinho que entregava alimento. A gente fez algo parecido, né? A gente, na verdade, não criou um robô. A gente deixou que pessoas fizessem esse atendimento, se comportassem como se fosse um robô, para ver que perguntas iriam surgir, né, que respostas as pessoas queriam e se aquele serviço fazia sentido ou não. A gente fez um teste pequeno, um prazo pequeno de tempo, a hipótese foi validada, faz sentido. Aí sim, a gente foi desenvolver todo o código amarrado a essa solução, né? Então, não tem medo de errar, experimentação. A terceira técnica são iterações rápidas, né? Porque a gente não pode achar que a gente sabe o que o nosso consumidor, o nosso colaborador, o nosso doador, seja lá quem for, quer, né? Então, cria alguma coisa, joga na mão dele, deixa ter um retorno, pega o retorno dele, muda um pouquinho, devolve e fica nessas iterações, né? Não interações, mas iterações, né? Com essa pessoa até você chegar ao produto ideal, né? O quarto, que é um dos mais difíceis de todos, né? Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei que tinha a ver com educação e que tinha uma preocupação sempre muito grande com relação à qualidade, né? E isso parece uma coisa boa, mas nem sempre é boa, né? Hoje, a verdade é que a gente tem que desenvolver a cultura do imperfeito, né? Porque se você for buscar o perfeito, as coisas não saem, né? Elas vão demorar anos para sair, quando saírem vão sair ruim. Então é a cultura do imperfeito. Vai lançar alguma coisa? Lança meio torto, não tem problema, mas lança, né? Testa, vê como é que isso funciona, né? Evidentemente não dá para aplicar isso em todos os lugares, né? Eu não gostaria que o piloto do avião pensasse assim, né? Mas em outras coisas, faz dessa forma, entrega aquilo, né? E depois vai corrigindo, né? Tem uma frase do fundador do LinkedIn que ele diz, né, que se você não tem vergonha da primeira versão do produto que você fez, você gastou tempo demais com ele. E talvez você tenha desperdiçado tempo, né? Então, entrega logo, dê um retorno, né? Aprende a partir daquele retorno, interage. O quinto, é a questão de tempo, né? Você fazer as coisas no tempo certo. Isso é uma coisa que desanima muitas pessoas, né? Você já deve ter visto essa frase. Eu não vou tentar isso não, porque já tentaram no passado e não funciona, né? Então, tudo tem seu tempo. Às vezes, uma coisa que não funcionou no mês vai funcionar no mês seguinte, vai funcionar no ano seguinte, né? Vou citar dois exemplos aqui, um bom e um ruim, né? O ruim, o da Google. A Google lançou aqueles óculos, né? Parecia que ia ser uma febre, parecia que a revolução do mundo, perderam bilhões de dólares e não deu em nada. É o 3D? Não, aquele outro que eles tinham, que agora me fugiu o nome dele, que a pessoa conseguia ler, né? Parecia uma espécie de computador na lente, ele conseguia ver, e aquilo parecia muito invasivo, porque parecia que ele podia saber até quem você era, conversando com você, a pessoa já estava sabendo informações de você a partir do óculos, e aquilo foi um fracasso, né? Mas está voltando. A Google está começando agora a usar isso para tradução, né? Ela tirou aquela coisa invasiva que existia no primeiro óculos, e agora estão começando, foi um evento semana passada que eles mostraram isso, começando a fazer um óculos em que ele vai traduzir em tempo real aquilo que você está ouvindo. Então, você vai estar conversando com uma pessoa e a pessoa falando outro idioma e no seu óculos vai começar a aparecer a tradução do que ela está falando, né? Então, questão de tempo, né? Naquele momento não era o tempo ideal e a forma não era a forma ideal, mas e até de uso, né, Fernando? Identificar que aquela ideia talvez atenda uma outra necessidade que não necessariamente é a original, né? Perfeito, exatamente, né? O outro exemplo que eu sempre cito é dos Beatles, né? Ninguém discute a qualidade dos Beatles, o fenômeno que foi os Beatles, mas eles apareceram no momento certo, na hora certa, né? No movimento de contracultura, no movimento hippie, um monte de coisa acontecendo no planeta, né, que favoreciam muito, pós-guerra, né, que favoreciam muito a aparição deles. Talvez se eles aparecessem hoje,
eles não conseguissem ter, né, o sucesso que tiveram naquela época. Então, time, o tempo certo, né, é uma coisa muito importante. Então, não ter medo de errar, experimentação, interações rápidas, cultura do imperfeito e fazer as coisas no tempo certo. Acho que essa seria a dica que eu daria. Fernando, olha, cada um desses 5 passos ou etapas que você deu dá uma live, né? É verdade. Eu estou identificando uma coisa aqui em comum que eu queria checar com você. É interessante porque normalmente a gente pensa, né, em algum aparato tecnológico e todos esses 5 aspectos que você traz tem muito a ver com mentalidade, Cultura, mindset. mindset, É. exatamente, né? É uma mentalidade que tem que mudar a forma de perceber ou de pensar as coisas. Por exemplo, tudo aqui parece simples, mas como você disse, né? Não é trivial, por exemplo, não ter medo de errar, porque a gente não foi educado para isso, né? Como você comentou. A experimentação, né? Me vem à cabeça como, e eu acho que junta, né, com a cultura do imperfeito, a gente às vezes quer, tem aquela famosa frase, né? O ótimo é inimigo do bom, né? E aí a gente fica esperando o ótimo, o grandioso, e ele nunca chega, né? É o timing, a gente acaba perdendo o timing. Essas coisas estão conectadas. E aí eu estou entendendo que você faz um grande convite, e parece, né, pelos estudos que você faz e pela própria experiência que você tem, é o seguinte: tem a ideia, testa, e não precisa testar ela em grande escala, né? Testa ela num pequeno escopo, vê se aquilo funciona e assim começa a crescer. Eu estou lembrando, Fernando, a gente chamou, quando, né, lembra que eu comentei do projeto de contraturno que a gente introduziu há 2 anos. E a gente chamou esse projeto de protótipo, protótipo do contraturno. E eu estou observando que, mesmo sem ter esse conhecimento, nós, ao reconhecermos que era um protótipo, a gente não ficou com muita vergonha de errar e de corrigir as coisas à medida que a gente ia avançando. Hoje, esse projeto tem um nome, né, que é o Projeto Descobrir, ele já está bem consolidado. A gente saiu de 60 alunos do protótipo, hoje nós somos 190, mas ainda assim ele não está completo. Ele está sempre sendo revisado, sempre, né? E agora eu vou ficar, né, todo besta falando. Ele vem sendo continuamente inovado, né? Com os aprendizados que a gente vem tendo. Mas isso é interessante mesmo. Fez com que, por exemplo, o pessoal do pedagógico, que não é o meu caso, a discussão era: não, gente, isso é muito arriscado. A gente nunca fez com criança, com adolescente. Tá bom, mas vamos testar com essa turma, né? Vamos ver a resposta deles. E à medida que as respostas vinham, e nem todas foram bonitas, a gente ou mantinha ou mudava, né? Pedia desculpa e erramos, né? É fantástico como eu estou conseguindo ver o que você está falando na experiência que a gente está experimentando. Mas, para mim, assim, está chamando muita atenção que tem um grande trabalho de mudar a mentalidade, né? Exatamente. Você falou uma coisa ótima. Eu trouxe uma palavra de Israel, me perdoe se alguém falar o idioma e eu pronunciei errado, mas que é chutzpah, né? Que tem a ver com audácia, né? Acho que às vezes beira até arrogância, ou pode ser interpretada como um pouco de grosseria, mas é a pessoa ser audaciosa, né? Por bem ou por mal, mas ir lá e fazer, né? Então é exatamente o que você disse, é muito a cultura deles, né? Cara, faz, depois pede desculpa se der errado, né? Mas nem espera autorização, não, faz, né? Então é essa cultura que é difícil a gente se acostumar, que a gente tem que levar para dentro da empresa, ou da onde a gente está. E lembrar, Renato, que o processo de inovação é um processo caótico por natureza, né? Não é uma coisa em linha reta, né? Ele é torto, ele faz bagunça, ele tumultua, ele atrapalha a vida de todo mundo, né? Porque as pessoas estavam lá com tudo quadradinho, certinho, funcionando, e você vai inovar, você bagunça com aquilo tudo, né?
Muitas vezes você não chega onde você queria chegar, e que bom, você chega num lugar melhor ainda, né? E você aprende muito durante esse processo também, né? Então, é 100% contigo. Assim, antes de pensar em mudar qualquer coisa, é um trabalho de cultura muito grande, é um trabalho de convencimento, principalmente do board, dos líderes da organização. A gente na Ancar tem a felicidade dos líderes, né? O sócio da empresa, né? O CEO, ter compreendido desde o início, né? Então não existe uma expectativa exagerada, não acha que você vai começar a fazer esse processo de uma forma mais estruturada e 2 meses depois você vai colher resultados, esse é um processo que vai demorar anos, né? E vai aos pouquinhos, mas você começa a ver o fruto, você começa a ver a mudança nas pessoas e é bem bacana mesmo. Nossa, E principalmente, você liberta pessoas que antes não contribuíam, porque você sempre tem aquelas pessoas que são inovadoras, né? Que são criativas, mas você tem uma massa muito grande de pessoas que podiam estar colaborando e estão ali escondidas, exatamente pela questão cultural, né? Pela questão do medo de errar, e essas pessoas começam a se revelar e vem coisas incríveis quando elas começam a se revelar. assim, a imagem que me vem é o seguinte, né? Muitas pessoas não são convidadas para o baile, mas não são convidadas para dançar, né? É verdade. Só para assistir o baile. Muito bom, muito bom. E isso me lembra uma pessoa que você conheceu melhor do que eu, né? Eu não tive a felicidade e a fortuna de conhecer o Sérgio Carvalho, né? Que é aí, né? O pilar, né? Do início da própria Ancar. E é, eu, eu vejo que se ele não tivesse essa pitada de audácia, Oh. nós não estávamos conversando aqui hoje com a Rede Cruzada, porque ele cometeu a loucura, né, de apoiar a Rede Cruzada quando a Rede Cruzada era cruzada contra a tuberculose, era uma instituição que estava praticamente, né, falimentar. Ele inova, passando a fazer um trabalho com menores de rua e vamos fazendo, experimentando, percebeu que esse trabalho não seria suficiente para transformar vidas e sai da assistência a menores de rua para educação, né? E ele não teve vergonha nenhuma, eles, né? Ele, a Lia Carvalho, não tiveram vergonha nenhuma de fazer essa mudança, né? De oferta em poucos anos, né? Foi num espaço de tempo de 85 a 94 que eles foram mudando e hoje a gente está aqui muito por causa dessa audácia que você comentou. Muito legal a gente fazer essas correlações. E aí E, tem. Renato, se você voltar lá atrás, né, na década de 70, ele teve a audácia completa de se meter no negócio chamado shopping center na década de 70, que as pessoas nem sabiam direito o que era isso aqui no Brasil, né? E hoje, cara, é uma empresa com mais de quase 30 shoppings, né, fornecendo emprego para uma massa enorme de pessoas. Então, esse, sem dúvida, foi uma inovação gigante. Fantástico, fantástico. Eu estou com uma curiosidade, e que eu acho que muita gente também está. Você falou que fez esse curso em Israel. E não dá para a gente fugir de uma situação que talvez o próprio país seja um exemplo, né? É um país improvável, no meio do deserto, né? Cercado de inimigos, e é uma das maiores economias do mundo, né? E, aliás, talvez um dos países mais inovadores do mundo também. Como é que foi essa tua viagem? O que você aprendeu lá? O que você se inspirou com a história deles? Fala de Israel aí para gente. Tá bom, Renato. Vou me atrever a falar, né? Não sou profundo conhecedor, mas da pequena percepção que eu tive, né? Nesse contato, né? Então, Israel é um país, né? Com, né? A versão nova, né? De Israel com 70 e poucos anos, 75 anos mais ou menos, super pequenininha, né? Metade do estado do Rio de Janeiro em termos de área e 62% dessa área é um deserto, né? Rodeado de inimigos por todos os lados, né? Então, como é que o que você falou? É improvável, né? Quem viu o seriado não, o documentário do Rabin no Netflix, né? Ver a história deles é impressionante o que eles fizeram em tão pouco tempo para que eles conseguiram resistir, né? Então, assim, inovar para eles não era um desejo, era uma necessidade. Se eles não inovassem, eles estavam mortos, né? O país não ia conseguir para frente. E é interessante que tudo aquilo que era fraqueza deles se transformou em potência, né? Então, eles tinham uma fraqueza militar, né, no primeiro momento, comparado com os inimigos, né, e eles se transformaram num exército muito poderoso, né, hoje altamente qualificado,
E, curiosamente, eles são os maiores especialistas em cibersegurança do mundo, né? As maiores empresas de cibersegurança, segurança de computação, né, vêm de lá, né? Porque eles têm que fazer isso, porque eles sofrem terrorismo não só físico, mas também de segurança da informação, né? Então, as maiores empresas hoje vêm deles, né? A gente fala de restrição de água, né? Óbvio, né? Ali metade do país é deserto, né? Como é que eles lidam com isso, né? E eles hoje têm uma empresa chamada Netafim, que é uma das maiores empresas do mundo de irrigação e que foi criada, né, dentro de Israel, né? Dentro do kibbutz, o que é mais impressionante, né? E hoje é uma das empresas mais poderosas do mundo de irrigação. Eles têm a Sorek, que é uma empresa que faz dessalinização, né? Que também é uma das maiores do mundo, né? E Aproveita um a processo impressionante. A água do mar, né? E eu tive na principal planta deles e é impressionante, porque eles estão a 1,5 km do mar, né? E aí eu comentei com uma pessoa, falei, cara, como é que vocês trazem água 1,5 km? Isso é uma bomba de água absurda, né? Para trazer 1,5 km de água. Ele falou, não, é simplesmente a gente fez o furo no oceano mais alto do que o furo aqui. Então a água vem naturalmente. Se a gente não fechar o troço, vai desbordar o oceano inteiro dentro de Israel, né? Então eles se economizaram muito, né? E essa fábrica é um negócio impressionante, porque é uma fábrica, eu tinha até aqui notado, ela tem 100 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados. caramba! E ela tem, então você imagina uma fábrica, uma indústria com 100 mil metros quadrados, você imagina a quantidade de funcionários, né? Eles têm 20 funcionários cuidando dessa fábrica, né? dessa indústria, né? 20 funcionários, contando todos os turnos, tá? Tal a eficiência, né, que eles trabalham ali dentro. Então, de novo, né, segurança que era um problema para eles hoje, né? Eles são mestres nisso, né? Ele tem lá o projeto do Iron Dome, que é um dome que protege Israel de bombardeio, né? E é tão inteligente que se um míssil for disparado contra Israel, eles chegam a fazer cálculo em tempo real se aquele míssil vai atingir uma área né, com população, ou deserto, ou mar. Se for no deserto ou no mar, eles deixam explodir para não gastar o míssil deles. Se não for, eles interceptam aquele míssil no ar, né? Então, uma quantidade de inovações absurda. Isso com muita restrição. Óbvio que hoje Israel tem poder para isso, mas no início dele a restrição era total. Eles conseguiram fazer tudo isso com muito pouco, né? E hoje Israel é um dos centros de inovação mais fortes do mundo, né? Eles têm hoje 370 centros de pesquisa espalhados no território deles, né? Eu fui num dos centros, que agora me fugiu o nome, que é espetacular, que você tem 4 mil cientistas trabalhando dentro desses centros de pesquisa, né? Então, acho que é um exemplo para todos nós. Qualquer um pode inovar. Não, eu fico pensando, porque tem esse, eu já posso até dizer, né, um viés mesmo, né, limitante no terceiro setor, que, né, é a mentalidade da escassez, né? Ah, a gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso para fazer isso, não pode inovar, não pode oferecer mais, não pode isso, não pode aquilo. Tem uma porção de não podes, né? E inspirado, né, nisso que você está contando sobre Israel, e essa frase fantástica, né? Transformar a fraqueza numa potência ou numa inspiração para fazer alguma coisa, né? Eu lembro de eu ter compartilhado isso com você, né? Eu visitei uma escola judaica, né, aqui no Rio de Janeiro, e quando eu entrei tinha uma frase: é impossível plantar no deserto. Aí eu andei mais um pouco, outra frase, só que agora uma pergunta: é impossível plantar no deserto? E aí a terceira frase, né, mais ou menos assim, dizia: uma pergunta pode mudar o mundo, né? Ou seja, se eu parto de uma crença de que a coisa é impossível, realmente vai ser impossível. Agora, se eu me pergunto, eu abro uma possibilidade, né? E a partir dessa possibilidade, eu posso sonhar e imaginar fazer alguma coisa diferente. Isso, para mim, assim, valeu mais do que 1000 aulas, né? A gente, no terceiro setor, ao invés de dizer que é impossível, se fazer a pergunta, né? É impossível mobilizar mais recursos para a gente fazer as coisas? É impossível pensar em atender mais crianças e adolescentes sem necessariamente aumentar, né, o número de professores, o número de salas, etc, etc? Pode ser, pode ser, né? E a gente tem
vem aprendendo isso, né? Nem sempre a escala é obtida a partir de um crescimento orgânico, né? Ela pode ser obtida, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem pensado, Fernando, em formar outras pessoas com a nossa tecnologia educacional. E essas pessoas fazerem isso nos seus espaços. Não precisa ser a rede cruzada. E aí é que entra, né? Qual é o objetivo no final das contas? Né? O objetivo não é a rede cruzada ser enorme. O objetivo é atender mais e mais crianças e adolescentes em algo que a gente acredita. E eu continuo, né, assim, muito tocado por esses teus 5 passos, porque você fala assim, é relativamente simples, né? Não é reinventar a roda, pensar numa coisa que nunca existiu. Talvez, e eu tenho presenciado isso na Rede Cruzada também, é ver o que existe em outras áreas e criativamente pensar assim, como é que isso pode valer nesse contexto aqui, né? Nessa realidade aqui. E, por outro lado, você diz, né? Não é linear. E é outra dificuldade que a gente tem, né? A gente quer tudo previsível, controlável, e não, tem que seguir essa sequência, e a gente tem que estar aberto para erro e para surpresa também, né, Fernando? Exatamente. E se eu pudesse, Renato, acho que o tempo está acabando, né? Se eu pudesse, eu não sei se tem pessoas de outras organizações sociais, né? Mas se eu pudesse dar uma última sugestão também, é com relação ao valor dos dados, né? A gente vive num período hoje em que a tecnologia está muito barata, né? Ela está muito fácil de ser acessada, você tem coisas gratuitas, assim, por menor que seja a organização, ela consegue tirar valor disso, né? E para que a gente tem que trabalhar com esses dados que a gente tem dentro de casa, né? E que se não tem dentro de casa, assim, comece a pensar em colher mais dados, né? Trazer mais dados, né? Porque com isso, evidentemente, você primeiro, né? Tem mais conhecimento daquelas pessoas que estão te cercando, seja colaboradores, sejam os doadores, ou sejam aqueles que são beneficiados, né? Segundo, você também, sem muita dificuldade, começa a fazer ou ter insights, né? Insights são coisas que vão acontecer. Você consegue perceber, olha, isso aqui tende a acontecer tal coisa, né? Isso você pode até mudar um processo seu a partir dessa informação, né? Terceiro, você começa a segmentar, né? Tratar os diferentes como diferentes. Então, você começa a segmentar teu público e tratar ele de forma diferente, né? Com essas informações. E com isso, você também desenvolve métricas, né? E faz com que a tua organização seja cada vez mais transparente, né? Eu acho que hoje, aí falando como um doador, né? Cada vez mais os doadores querem isso, né? Eles, infelizmente, né? A gente sabe que às vezes os recursos em muitos lugares não são bem utilizados, eles querem ter certeza que aquilo está sendo bem utilizado, que a organização é séria. E se você não devolve essas métricas, né? Fica muito difícil às vezes você conseguir pessoas novas. Então, ter conhecimento, né? Usar insights, segmentar esse público e estabelecer métricas. Dá para fazer isso, né? Se a organização não tem pessoas, busca ajuda, né? A gente mesmo está ajudando vocês aí da Cruzada, né? Com o time da Ancar, né? A fazer dar esse pontapé inicial, né? Em algumas coisas. Então, as outras organizações podem procurar também padrinhos, né? Que sejam padrinhos tecnológicos, né? E ajudem elas a conseguir isso. Nossa, bem, você já pegou aí botou o pé no acelerador. E, de novo, né, quando a gente fala em dados, muita gente pode pensar em não, eu preciso ter uma tecnologia para coletar dados, para armazenar dados, para apurar dados. E, mais uma vez, me parece que é uma questão de cultura, né? É a disciplina para reconhecer a relevância de ter os dados. E como você falou, hoje você consegue, né, coletar, acessar e organizar dados sem necessariamente precisar de ferramentas caríssimas para isso. Mas tem que ter assim, eu fico percebendo as pessoas da organização têm que reconhecer que os dados podem ser uma mina de ouro, né? Como você fala, né, Gui? Eu já estou imaginando aqui na Rede Cruzada, né? Quando você fala em segmentação, eu vou te dar um exemplo que a gente está vivendo hoje. A gente tem... assim, é uma coisa aparentemente óbvia, mas se a gente não prestar atenção e não tiver o mindset, não vai adiantar. A gente tem 3 unidades no Rio de Janeiro e uma em São José do Vale do Rio Preto, né?
Então, vamos colocar tudo em condição de igualdade. 75% do nosso público atendido está em comunidades, né, aqui do Rio de Janeiro. E tem 25%, para ficar mais fácil, que está na Serra, em São José do Vale do Rio Preto, depois de Petrópolis, no ambiente rural. Se eu não faço essa distinção, eu posso estar fazendo uma oferta social que não vai atender 25% do meu público. E é uma discussão que a gente está tendo hoje, Fernando, porque a gente tem se debruçado muito, pelo menos a gente não tem feito essa besteira, sobre os 75%. Só que as demandas desses 75% falam muito pouco com as demandas dos 25%. E a gente não estava prestando atenção nisso. A gente estava oferecendo para as crianças e famílias de São José praticamente o mesmo das crianças e famílias que a gente oferece na comunidade da Bandeira 2, ali perto do Shopping Nova América, da Cidade de Deus. E não tem nada a ver com o contexto dessas crianças e famílias que vivem em São José. É uma discussão que a gente está tendo agora, com o censo que a gente fez do nosso público, né? Dos nossos beneficiários. E nesse censo, é lógico, a gente tem uma qualificação melhor da característica e das demandas deles. Eu acho que assim, é muito legal você estar incentivando, né, a gente, outras organizações olha, não é perda de tempo ter a disciplina de coletar, organizar e ver o que aqueles dados estão dizendo para a gente, né? Estão querendo informar para a gente. E esse outro aspecto que você traz que é imperioso daqui para frente, prestar contas e mostrar que realmente o trabalho está fazendo diferença. E para o trabalho fazer diferença, você tem que ter, para mostrar que o trabalho está fazendo diferença, você tem que ter indicador, meta, alguma coisa que demonstre isso. E não era, né, uma prática comum no terceiro setor e que agora a gente está vendo ser incrementado. Muito bom, muito bom. Bem, o que você quis dizer? Eu fiquei com essa palavra aqui. Assim, é simples. Como a gente torna isso simples numa organização com muita gente, Fernando? Renato, é muito fácil desistir de fazer esse processo, né? Quando você desiste, não é que a empresa vai deixar de ser inovadora, vai continuar tendo, né, aquele cara mais criativo, alguém que vai fazer aqui, acolá, mas com um processo estruturado, com um foco da companhia, né, com uma cultura, é muito fácil você desistir, né? Então, nesse processo que a gente entrou no Podemos Dancar, a gente entrou em 2020, né, no meio da pandemia, entrou nesse processo, era muito fácil, porque a gente voltou, tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado, era a gente falar, gente, deixa a palavra, vamos voltar para o nosso dia a dia e para, né? Infelizmente, tem um grupo muito bacana que, cara, que a gente insistiu, e agora, há pouco tempo, a gente conseguiu arrumar o nosso jeito e estamos indo, acho que agora, num processo bom, que a gente certamente vai mudar de novo, mas ele tem sido mais estável nos últimos tempos. Agora, demorou para a gente achar isso, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio de qualquer ideia boa, né? Você tem uma ideia boa, você fala com alguém, a pessoa coloca 3 barreiras, você desiste e vai fazer outra coisa. Então, inovação é a mesma coisa. Para você desistir é muito fácil, mas o que eu sugiro é criar um processo, né? Tem muita literatura, dá para trocar ideia com muita gente, né? Tem muita ferramentas super simples de inovação, né? Card de hipóteses, 5 porquês, e ferramenta que você pesquisa na internet, né? Você vai lá no chat GPT, né, pesquisa e digita lá, né, cite algumas ferramentas para inovação. Ele vai te dar essas ferramentas todas, né? E começa aos pouquinhos, né? Monta um grupo de trabalho, faz uma rotina rígida, né? A gente tem uma rotina rígida lá, a gente tem um grupo de 7 pessoas que são líderes de área, que a gente se reúne toda segunda-feira para tratar desse assunto. De 15 dias se reúne com toda a diretoria e presidência, e de 3 em 3 meses com conselheiros externos para fazer isso. Então, assim, montem um grupo de trabalho, porque esse ritual, ele também ele gera demanda, né? Ele dá um senso de urgência para as pessoas. Só, você sabe, meu Deus, o que eu vou falar na reunião que vem? Né? Então, isso gera um senso de urgência e as pessoas começam a se movimentar. Se deixar solto, só na intenção, a coisa não anda. Maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Estou entendendo aqui perseverança, disciplina e criar os ritos, né? De tal forma que você possa fazer segmento, né? Vai ter o horário da missa e para ter o horário da missa, aí eu tenho que pensar assim, vou me confessar, tenho que pensar nos pecados que eu cometi, senão não vou ter essa reflexão, né? E aí, muito bom, você acaba promovendo essa cultura através desses ritos, né? As Isso. pessoas vão ter esse segmento. Eu estou lembrando aqui, Fernando, e só corroborando isso que você falou. Foi antes da minha chegada na Rede Cruzada, teve um projeto com a Falcone, né, aquela consultoria. E a Falcone, ela introduziu um conceito de indicadores, né, de resultado na Rede Cruzada. E quando eu cheguei, o pessoal reclamou muito comigo o seguinte: Renato, todo mês tem reunião de apresentação dos indicadores. É muito repetitivo, né? E era justamente o rito para criar a cultura de, pelo menos nas vésperas daquela reunião mensal, as pessoas olharem os números, os indicadores, e na reunião tinha um método, né? Mostra o número, por que tem o desvio e o que você vai fazer tendo esse desvio para corrigir. Se não houvesse essa dinâmica, as pessoas não fariam isso, né? Se não tivesse o rito marcado. Eu acho que essa é uma dica sensacional para qualquer processo de mudança que a gente quer promover, né? É Renato, se criar. eu puder até aprofundar um pouco mais isso, assim, é Vai. que essas pessoas têm papéis específicos, né? Então, nesse grupo de 7 pessoas, eu tenho, por exemplo, o RH está lá, o head de RH faz parte desse grupo, né? Não poderia ser diferente, né? Importantíssimo nisso. E eu tenho uma pessoa de estratégia de transformação digital. Então, esses dois fazem um par e a tarefa deles é disseminar a cultura de transformação digital da companhia. Então, eles fazem hackathons, né, que são disputas para soluções, eles fazem treinamento, fazem essas coisas, eles estão 100% focados nisso. Eu tenho uma outra pessoa que lidera a área de produtos digitais, ele cria produtos digitais, né? Eu liderando a área de tecnologia, o CFO da companhia está dentro desse grupo também, né? A rede de marketing está nesse grupo. Então, esse grupo todo trabalha, não é que as ideias venham deles, claro que não, né? Ideia vem da gente, não tem ideia nenhuma, né? A ideia vem da base, mas a gente organiza essa estrutura para tentar trazer da base as melhores ideias possíveis. Fantástico, fantástico. E é aquilo que você disse lá atrás, né? Se alguém vem com alguma ideia, você não bloquear dizendo que aquela ideia é idiota, né? É sempre incentivar que. O que a gente sugere, só indo um pouco mais a fundo, não vem com ideia, não, vem já com ela implantada. Porque eu assim, como líder, assim, se várias pessoas também que vierem com ideias para mim, eu vou falar, são lindas. Legal sua ideia. E a ideia vai ficar na minha mesa lá e não vai sair nunca. Né? Então, vem já com ela implantada. Ó, eu fiz isso aqui é o protótipo, está funcionando. É muito mais fácil da coisa andar. Muito né? bom. Porque você tira o peso de uma única pessoa e você dilui isso por toda a organização. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, uma pena, né? Para variar, quando o papo é bom, ele. Já são 19h58. Eu, da minha parte, Fernando, eu queria te agradecer realmente assim o quanto nós lembramos das coisas que conversamos no dia que a gente fez aquele workshop, né? Você fez esse workshop com a nossa equipe da Rede Cruzada e eu queria te agradecer mesmo essa oportunidade agora da gente estar aí deixando esse registro, né? Porque fica gravado depois no Instagram, no YouTube, para as pessoas que quiserem, né, se inspirar um pouquinho para esse tema. Então, para mim, eu queria deixar o meu agradecimento, mas queria deixar para você as últimas palavras. O que você gostaria de ter dito que a gente não teve oportunidade? Ou que dica você quer deixar para as pessoas sobre esse assunto? Ou, né, fica à vontade para falar o que você quiser aí para terminar a nossa live. Tá, eu acho que eu resumiria, eu falei isso algumas vezes, mas acho que é um ponto importante, porque eu confesso que isso me causava uma certa confusão no passado, essa história de inovação, transformação digital, porque foi uma coisa que, por ser de TI, eu sempre tive envolvido nisso, né? Então, acho que a grande mudança hoje é fazer isso de uma forma estruturada, né? Mudando a cabeça das pessoas, né? Desfazendo aquela forma que elas foram educadas, de fazer sempre a coisa da mesma forma, não questionar, né? Criando um certo caos dentro da companhia, né? Um monte de pessoas questionadoras, mas questionadoras por bem, né? Que a gente tem certeza que com isso vai vir muita ideia interessante, a empresa vai ter
um crescimento, né? Vai ter coisas muito boas acontecendo dentro dela. Ótimo. Bem, nada como ter, né, a Ankara Van Roy como um dos nossos investidores e ter o privilégio de ter você como conselheiro, Fernando. Obrigado, Obrigado. A Ana, gente que vai isso. fazer jus a esse privilégio. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a Obrigado a todos. você. Boas férias. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado.